Dica do Cartório Joana Malheiros, nesta tarde de sábado, último dia do mês de maio. Joana, boa tarde. Nós vamos falar sobre curatela. Nós vamos começar, então, especificando o que é curatela. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje nós preparamos esse assunto porque é de suma relevância nos dias atuais e estamos recebendo muitos mandados de curatela e também de substituição de curador. Por isso que nós falaremos sobre essa temática. E assim nós já podemos te dizer e explicar aos nossos internautas e ouvintes o que significa curatela. A curatela é um instituto de proteção das pessoas maiores de idade que, por algum motivo, não conseguem exprimir a sua vontade, não conseguem se autodeterminar. São pessoas que não possuem aquela capacidade para reger por conta própria os atos da vida civil. Joana, quem pode ser interditado, ou seja, curatelado? Quem pode ser interditado são aquelas pessoas que, por uma causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Uma delas. Outra pessoa que pode vir a ser interditada são os ébrios habituais, uma pessoa alcoólica, ou os viciados em tóxicos. São aquelas pessoas que não podem, por conta própria, exercer os atos da vida civil, porque têm uma certa dificuldade em virtude de serem alcoólatras ou mesmo viciados em tóxicos. E também nós temos os pródigos, que são aquelas pessoas que dilapidam o patrimônio, que gastam desenfreadamente, que com o passar do tempo, pode até vir a comprometer a sua própria sobrevivência por se desfazer de todo o seu patrimônio. Então, essas seriam as pessoas que podem vir a ser interditadas. Em especial, essas pessoas que, por uma causa transitória ou permanente, elas não puderem exprimir a sua vontade por uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, são todas pessoas que não conseguem administrar por conta própria a sua vida. Falta-lhe capacidade plena. Como é que ele é instituído? Como é que a curatela ela é instituída e o que é o curador? Nós temos muitos procedimentos que nós podemos hoje fazer de forma extrajudicial nos cartórios, mas a curatela, a interdição, ela requer um processo judicial com a constituição de um advogado para mover esta ação de interdição. E essa é uma situação eterna? Pode ser substituído, por exemplo, o curador, em alguns casos, né? Nesse momento que é feito o ajuizamento da ação, quando chega ao final, depois de uma série de procedimentos dentro deste processo, para chegar ao final e decretar-se a interdição, onde é nomeado um curador para representar a pessoa do curatelado, do interditado, é feito a extração de um mandado. Esse mandado judicial, ele é encaminhado via EPROC para o cartório de registro civil das pessoas naturais, para fim de que aquela sentença que foi proferida no processo venha a ser registrada e venha a ser dado publicidade nesta situação, na nomeação deste curador, que é a pessoa que irá exercer o encargo de bem representar e proteger os interesses do curatelado, do interditado. Então, nomeia-se o curador através deste processo de curatela, de interdição, onde no final, como falamos, resulta-se numa sentença que é levada a registro no cartório de registro civil das pessoas naturais. O curador pode ser substituído, né?
Agora, o curador, que é esta pessoa que foi nomeada, pode ser por algum motivo no decorrer do exercício que ele não possa mais exercer de forma eficaz e satisfatória esse encargo. Então, nós podemos citar algumas causas que levam à sua substituição, como o próprio curador renunciar a este encargo. Eu não tenho mais condições de exercer esta função de bem zelar pela pessoa do interditado do curatelado. Outra causa, a morte do curador. Como também pode acontecer deste curador mudar-se de cidade, mudar o seu endereço e ficar difícil de exercer o munus de bem cuidar a pessoa do curatelado. Ou também esse curador vier adoecer, ele pode adoecer uma doença que venha a impossibilitar o mesmo de exercitar o tal encargo. E ainda uma outra causa seria o desleixo, a não eficiência no desenvolvimento dos interesses de proteger o curatelado, não estar sendo mais eficaz, eficiente esse exercício. Então, são causas que dão ensejo a fazer a substituição desta curatela, de substituir este curador. Como é que ela é feito? Como é que se processa? Nós falamos que para interditar uma pessoa, nós entramos com um processo. Agora nós estamos numa situação onde há necessidade de fazer substituição deste curador. Então, novamente, eu vou ter que mover uma ação judicial para fins de substituir a pessoa do curador que foi nomeado lá quando decretada a interdição de determinada pessoa. Essas informações todas vão para o registro civil, né? Outra coisa importante, há uma documentação que a pessoa porta dizendo que é curadora? É muito importante e aqui é o motivo da nossa escolha desta temática, a substituição de curador. Quando é feita a substituição, da mesma forma que foi levado a registro o mandado que decretou, que determinou a interdição de uma determinada pessoa, quando é feita a sua substituição deste curador, quando é feita a substituição do curador, também deve ser levado ao registro civil. E esse levado hoje ao registro civil, o próprio judiciário encaminha via EPROC para o cartório de registro civil, mas o cartório que deve fazer esta averbação, agora não é registro, porque o registro foi quando decretada a interdição, esta averbação da substituição de curatela deve ser averbada à margem do registro da curatela. E o que acontece? Às vezes, as pessoas são nomeadas curadores quando decretada a interdição de uma determinada pessoa e não é feito o registro. Só que quando for feita a substituição, se não estiver registrada a curatela inicial, não tem como nós averbarmos esta substituição. Da mesma forma que num segundo momento ou terceiro momento, haja novamente a necessidade de se fazer a substituição do curador nomeado. Então, se já houve uma substituição, essa substituição, obrigatoriamente, ela deve estar averbada junto ao registro da curatela. Se houver a necessidade de uma segunda substituição, eu vou averbar novamente no registro da curatela, mas sempre observando o princípio da continuidade registral. Significa que,
primeiramente é feito o registro da curatela e depois a substituição, e se houver outra substituição, tem que ser feito também esta averbação da substituição junto ao registro, e assim por diante. E o que às vezes ocorre? Ocorre que nós recebemos um mandado de substituição de curador e não está averbado aquela substituição anterior, ou recebemos o mandado de substituição de curador e não foi feito o registro inicial da curatela. Então, isso prejudica a fluência do procedimento no cartório. Por isso que, quando um advogado for ingressar com uma ação de substituição de curatela, obrigatoriamente deveria ter uma certidão atualizada do registro daquela pessoa que é curatelada e interditada. Porque na certidão, a depender do estado civil, se for solteiro ou se for casado, vai constar a averbação do registro, primeiramente da curatela, e se houver substituições, vão estar averbadas também junto à sua certidão, junto ao seu registro, e depois, consequentemente, é extraída uma certidão aonde vão estar constando todas as averbações que houveram no decorrer da vida desta pessoa. Então, isto é muito relevante para fins de que haja um documento que venha a comprovar que determinada pessoa ela é interditada, ela é curatelada. Então, a certidão do registro da curatela e mais a certidão, a depender do estado civil, solteiro, certidão de nascimento, casado, certidão de casamento com as devidas averbações, são os documentos que irão comprovar que aquela pessoa ela é interditada, que ela é curatelada. Joana, para finalizar, qual seria o recado final? Como nós estamos falando de substituição de curador, é de suma relevância se ter uma certidão atualizada onde conste a interdição, onde conste as averbações de substituição de curador, a propiciar, depender da necessidade, uma outra substituição, então se tenha uma certidão atualizada do registro civil daquela pessoa que é curatelada. Esta é a maior dica, ter uma certidão atualizada do registro daquela pessoa que é curatelada para fins de representação, para fins de ingressar com um novo pedido de substituição de curatela. Informações do cartório Joana Malheiros, sempre, né? Queremos deixar aqui nosso abraço a todos internautas e ouvintes e dizer que estamos sempre à disposição e esperamos que estas notícias, essas informações que estamos trazendo aqui sejam de relevância na sua vida. Dica do cartório Joana Malheiros no programa Voz do Trabalhador.